partir de agora, na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana 89.7, aqui de Ponta Grossa, Paraná, a nossa rádio católica. Lembra que eu falei outro dia sobre rivalidade entre mães e filhas? E isso tem muito mais a ver com dois traços, quando tanto a mãe e a filha tem esses dois traços, acontece muito mais. Falta de diálogo do pai. O diálogo fica muito menor entre pai e filho, quando o pai tem aquele traço criativo, porém gosta de ficar mais no silêncio. Então, como fazer com que esse acompanhamento seja feito? E hoje eu vou falar sobre filhos que não respeitam seus pais, de jeito nenhum, não respeitam. Mas você sabe que criança nasce tendo todo esse carinho, tendo toda essa compreensão. Isso depende da vida que ela leva, aonde que ela tá, como ela vê as coisas, como ela se comporta e como esses pais se comportam diante desses filhos. Muitas vezes a falta de respeito com relação aos filhos tem a ver porque os filhos veem muita coisa que eles não aprovam com relação aos pais, principalmente discussões na frente deles. E isso acaba sendo dolorido para essas crianças, e aí acabam, como os pais não se respeitam, eles automaticamente perdem essa noção de respeitabilidade com relação aos seus pais. Mas eu peguei o autor aqui, que é o Anthony Ward. Ward discute os desafios enfrentados pelos pais ao lidar com adolescentes que desrespeitam suas autoridades e oferecem conselhos práticos sobre como superar esses obstáculos e fortalecer o relacionamento dos filhos e dessa família. Então, Anthony fala a respeito, nos livros dele, de como os pais devem enfrentar esses adolescentes que parece-me que não estão nem aí com essa falta de consideração para com os pais. Filhos que não respeitam seus pais podem apresentar uma variedade de comportamentos desafiadores, que podem ser considerados por diferentes fatores na vida. Aqui eu peguei vários problemas, como problema de comunicação, conflito de gerações, problemas familiares subjacentes, também a falta de limites claros, influências externas, questão de saúde mental e emocional e também buscar compreender as preocupações e as necessidades dos seus filhos. Então vamos lá, começando nessa falta de respeito dos filhos com relação aos pais. Então, problemas de comunicação. Uma comunicação inadequada entre pais e filhos pode levar a mal entendimento, pode ficar ressentimentos e falta de respeito. E ouvem essa falta de compreensão dos pais, podem expressar suas frustrações desrespeitando esses pais. Problemas que é problema de comunicação, onde os filhos não se sentem ouvidos e compreendidos. Veja só que situação. E eu já falei algumas vezes aqui na rádio, continuo falando, aproveitando com esse problema de comunicação, que tem sim muitos e muitas crianças que gostariam de ser o celular dos seus pais. Quantas horas você, pai, você, mãe, passa com aquele celular na mão, até aparece sorriso no seu rosto, alegrias no seu rosto, e você fica ali digitando. Às vezes a criança, e eu observo isso muito, às vezes a criança está ao redor desse pai, dessa mãe. Mãe, espera um pouquinho, a mãe fala. Ô pai, agora não. Outro dia encontrei um pai na esquina, o filho era menorzinho, e o pai lá digitando, e a criança não estava parando. Para aí, fica quieto. Não pode atravessar a rua. Mas o pai estava digitando lá na altura dele, lá em cima. Se ao menos esse pai tivesse se agachado, abraçado o filho ali juntinho dele e continuasse digitando, não seria mais saudável? Não seria menos perigoso essa criança atravessar a rua? E depois, como é que seria se essa criança atravessasse a rua? Então, vamos olhar um pouco mais para essas criaturas que são sangue do nosso sangue. Fomos nós que colocamos eles nesse mundo. Vamos dar mais atenção para essas criaturas. Porque depois eles não vão dar atenção para nós. E aí nós, pais, fizemos o quê? Reclamamos
reclamamos muito. Tem uma parte que vai falar muito sobre isso. E aí nós temos os conflitos de geração. Diferenças geracionais na forma de pensar, agir, de se comunicar, podem levar a conflitos entre pais e filhos. Os filhos podem se sentir incompreendidos pelos pais, levando a atitudes desrespeitosas com relação a eles, de frente aos seus pais. Isso é muito forte e podemos ver o seguinte, lembrando, pensa bem, nossos pais conheceram o rádio, né, Mauro? Nossos pais conheceram o rádio. Depois nós conhecemos o rádio e a televisão, né? Depois aquele celular que pesava quase 5 quilos, né? E alguns só tinham. Aliás, antes tinha aqueles postes na rua, como é que chama aquilo lá? Telefone público? Orelhão. Nós conhecíamos isso. Veja quanto mudou a tecnologia. Essas gerações mudam dessa forma também. Agora, nós pais precisamos dar uma olhada nessa tecnologia para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E tirar esse celular da mão diante dos nossos filhos. Eu lembro de uma vez eu vi um vídeo no celular que um pai estava no celular e a criança mexeu um pouquinho naquele bercinho que coloca no carro e estava em cima da mesa. E a criança mexeu um pouco demais, a criança cai de cabeça no chão. Porque o pai estava no celular. Se o pai estivesse com a criança, jamais aquela cadeirinha ia cair. Então veja o descuido. Então temos que ter esse cuidado dessas diferenças geracionais, do quanto a tecnologia veio. Mas nós não podemos fazer com que a tecnologia nos afaste dos nossos filhos. Também problemas familiares subjacentes, conflitos familiares, divórcios, abusos ou outras questões familiares podem afastar negativamente os relacionamentos, levando a comportamentos desrespeitosos. E ali entra a análise corporal e comportamental, que fala o seguinte: precisamos olhar para esses filhos, precisamos cuidar desses filhos. Os pais precisam ser provedores, as mulheres precisam ser olhadas e enxergadas e os filhos precisam ser cuidados. Ou seja, aquela forma antigamente onde a mulher ficava em casa, muito boa. É quase impossível, mas então, naquele momento que você está em casa com seu filho, por favor, desligue um pouco o celular, desliga as novelas, e esteja com seu filho, esteja com sua filha. Se você não olhar para eles hoje, amanhã eles não vão querer olhar para você. E eles vão ter muitos amiguinhos e amiguinhos na rua que vão levar eles a outros caminhos. E aí depois fica difícil. Então, pai e mãe, tenha esse cuidado. Você tem dificuldades? Faça sua consulta ou faça análise, revê isso. Não é feio pedir ajuda. Feio, difícil e às vezes horrível é não ter pedido e depois ter consequências sérias para o resto da sua vida. Então, tenha esse cuidado. O cuidado de hoje pode ser uma alegria para amanhã. O descuido de hoje pode ser uma grande tristeza e talvez sem fim para amanhã. Pela sua família e principalmente seu filho, porque no fundo, você dá espaço para ele e ele aproveita os espaços que você dá. Então, precisa sim ter esse cuidado. E pense bem, dentro de uma família, quando não há um entendimento legal, quando há desentendimentos, quando há essas sensações de disputa, de não cuidado, de não respeito, há uma vida saudável ali? Não tem como ter uma vida saudável ali. Ali sim há uma vida difícil, uma vida com tristeza, uma vida com dor. Então, o programa Vida Saudável está exatamente ali para tentar colocar algo diferente nisso. Falta de limites claros. Esse é um dos grandes problemas. Quando os pais não estabelecem limites claros e consistentes em relação ao comportamento dos filhos, eles podem não entender as expectativas dos filhos e agir de maneira desrespeitosa. Crianças com facilidade jogam o pai contra a mãe contra o pai, mas aí eu descuido dos pais, muito descuido dos pais. O que a gente pode melhorar e o que eu dou como dica que eu e Neri fizemos da nossa vida nesse sentido dos limites claros? A gente combinou que quando eu vou falar sim, o Neri vai falar sim. Quando eu vou falar não, o Neri vai falar não. Nem que dói pra mim, nem que dói pra ele.
Mas se é sim, os dois vão falar sim, se é não, os dois vão falar não. Então, às vezes o Diego vinha perguntar uma coisa e eu dizia assim: filho, eu não vou te responder agora porque eu preciso pensar um pouco. Esse pensar um pouco era entrar em contato com o Iniri para perguntar para ele o que ele acha dessa situação. E juntos nós combinávamos ou sim ou não. E aí, de repente, eu chegava: Diego, aquela pergunta que você fez, agora eu já tenho a resposta. Eu concordo com você ou eu não concordo com você, mas você ainda pode ir lá pedir para o pai. E aí, claro que o pai tinha a mesma resposta que eu dava. Quando ele ficou mais velho, lá pelos 18, 19 anos, ele me pergunta: por que será que ele nunca conseguiu jogar o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai? E aí ele percebe que havia um combinado entre nós. Nunca um falar sim e outro não, porque isso é uma válvula de escape para que o seu filho tenha e saiba os pontos negativos entre você pai e você mãe. Descobrir os pontos negativos, eles aproveitam. Não que eles aproveitam porque são maldosos, mas infelizmente eles estão crescendo e eles vão aproveitar as oportunidades que a vida lhes dá. E se eles percebem que há uma negação, um oposto entre o pai e a mãe, eles vão se aproveitar. Então, não, lembrando sempre, eles vão se aproveitar, não que eles sejam maldosos, mas eles perceberam o ponto fraco entre pai e mãe. Então, a falta de limite dos pais, quando os pais não estabelecem limites claros, é isso que acontece. Às vezes tem alguma mãe que diz assim: mas você não sabe como é meu filho, você não sabe como é minha filha. Pois é, alguma coisa aconteceu, alguns fatores foram muito importantes. Hoje, com as discussões entre casais, não dando nenhuma importância aos filhos, essas crianças que estão ao seu redor, essas crianças às vezes ouvem horrores dos seus pais que estão brigando e que não põem limite e que não olham para o lado, pensam só em si. E aí essas crianças ouvindo isso, é claro que se eles veem os pais discutindo, gritando, não tendo limite, eles vão entrar no mesmo esquema, vão entrar sem ter os limites. E aí nessa hora que você precisa ter esse cuidado. Se eles veem isso, se eles conseguem ver o ponto fraco dos pais, isso só piora. Influências externas. Amigos, mídia e outras influências externas também podem desempenhar um papel de formação e comportamento com relação aos seus filhos. Se os filhos são expostos a um modelo e esses comportamentos são desrespeitosos ou negativos, podem imitá-los em outras situações, inclusive na escola. Então, às vezes, as crianças vê essas discussões entre pais e por isso que esses filhos às vezes não respeitam seus pais e aí eles levam essas questões para a escola. E aí quem leva pior às vezes são os amiguinhos e todo um sistema escolar. Então, e aí também tem a vida mental e emocional, problemas de saúde mental, de transtorno, conduta, depressão, ansiedade. Os pais precisam ir atrás, precisam ver, precisam entender se os seus filhos realmente têm algum problema. Buscar compreender as preocupações e as necessidades dos seus filhos. Nós não buscamos compreender as necessidades deles. A gente quer a nossa necessidade feita no nosso filho. Buscar ajuda profissional, se necessário, e apoio de terapeutas para resolver esses conflitos familiares e promover relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. A análise corporal entra nesse lugar e eu entro nesse lugar e te convido, você mãe, você pai, que você tem dificuldades, seu filho não te respeita, não tem, não adianta, tipo assim, você não sabe como é meu filho, minha filha, vamos começar a viver diferente. Infelizmente, as crianças hoje mandam, muitas vezes, e os pais obedecem. Isso é muito, mas é muito perigoso, Rádio 20. As crianças estão mandando, os pais estão obedecendo. Isso é muito perigoso, mais uma vez falando, muito perigoso. Vamos começar a colocar cada coisa no seu pai. Hierarquia precisa funcionar, mas você precisa ter sabedoria para essa hierarquia. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem. E você, Rádio 20, repensa valores, busca ajuda e seja feliz. Bom dia!